E seja muito bem-vindo para mais uma aula comigo aqui. Meu nome é Lin Ken e estou aqui para te ajudar a decifrar o mandarim, esse troço aqui que todo mundo fala, né? Bom, hoje eu trouxe um tema assim bem interessante para quem está começando, tá? E o tema de hoje são os números, tá? Os números em mandarim é uma das coisas assim, podemos dizer, mais simples de você estar começando o idioma, tá? Para você que está começando aí, eu aconselho você a começar a estudar pelos números. Por quê? Porque os números, ele é muito versátil, né? Assim como você já sabe, para você comprar alguma coisa, precisa saber dos números, saber preço. Para você falar a sua idade, você precisa saber dos números. Para você falar uma data, para você falar uma duração, você precisa saber dos números. Para você falar horas, você precisa dos números. Então, para você falar quantidade, você precisa dos números. Então, assim, várias e várias coisas, vários e vários assuntos, né? O número ele está presente. Por isso que eu trouxe esse tema assim tão interessante para você aí, caso você não saiba, tá? Então os números, hoje eu não vou trazer todos esses itens que eu acabei de falar, né? Eu vou falar os números em si, tá bom? Não vou falar de quantidade, não vou falar de data, essas coisas assim, eu vou deixar um pouco mais pra frente, tá bom? No momento, eu quero só que você tenha a base, que é os números, eles bem construídos, tá legal? Então, vamos lá. Vamos para o número 1 até o número 10 em mandarim, tá bom? O número 1 em mandarim, a leitura dele é I, I. Então você percebe que ele é do mesmo tom, né? Como eu posso? Não no mesmo tom, mesmo ritmo que eu quis dizer, tá? Porque o I, com esse acento aqui, um risquinho reto assim, ele significa primeiro tom. O que o primeiro tom é? Quando você meio que fala ele de uma forma mais cantada e ela é contínua, tá? Ela não é um tom assim que tem variação alto e baixo. Ela meio que começa lá em cima e ela mantém, tá bom? Então a leitura é I, ok? Como se fosse, sei lá, se você escrevesse Y e vários I depois dele. Então você leria I, ok? Então, número 1 é I em mandarim. Número 2 é tá? Você vai falar o ER normal, né? Só que ele está no quarto tom. O quarto tom, ele é mais forte. Então você vai falar ok? Então, ok? O número 3 é san. Você percebe que eu volto no mesmo ritmo do 1, né? Que seria o primeiro tom, por causa da acentuação, né? De primeiro tom. E o número 3, né, ele tem esse AN aí, o AN ele sempre é aberto, né, então você vai ler san, não é san, tá, é san, ok? Então, san, ok? Número 4, SI, quarto tom. O quarto tom você sabe que é forte, e o SI, ele é um pouco mais para dentro, tá bom? Então você vai ler ele S, ok? Para dentro. S. Então, 1, 2, 3, 4, ok? Depois o número 5, toda vez que você vê a letra W, você vai lembrar do letra U, tá bom? Então é como se fosse U mesmo, tá? Só que o terceiro tom, o que é o terceiro tom? O terceiro tom ele desce e sobe, tá? Então fica U, ok? Então, 1, 2, 3, 4, tá? Parece que tem uma pequena pausa, né? Por causa da descida e subida. Então a leitura é U, ok? Depois, número 6. Toda vez que você ver a letra I, U, você vai ler ele como se tivesse um O aqui no meio. Então fica I, O, U, tá? Então isso é regra de fonética, regra de pinyin, tá bom? Então o IU vai ser I-O-U. Então nesse caso, L-I-U, você não vai ler liu, você vai ler
liu, como se tivesse um O no meio, tá? Então isso daqui você vai ler liu. Como está no quarto tom, ele é forte, liu. O mesmo vai acontecer aqui no 9, tá? Você percebe que tem um IU também, né? Então, IU, I, O, U. Só que dessa vez não é o L, dessa vez é o J. Então, com J, ele vai ler Jiu, e o terceiro tom, né? Então, fica Jiu, ok? Então, esse daqui é Liu, e esse daqui é Jiu, tá? Então, grava isso aí, tá? Não esqueça, toda vez que aparecer, né, na fonética IU, você vai ler IOU, tá? Independente do consoante, você vai ler dessa maneira. Então é isso. Então, regra de fonética, tá? Não esqueça disso. Ele é muito importante na hora de você estar pronunciando, porque se você não lê a letra O aí, pode ser que a pessoa não te entenda, tá? Porque você está falando errado, tá legal? E ele só vai aparecer na pronúncia. Na hora de você escrever, você vai escrever normalmente. Você não precisa escrever o O aí no meio, tá? O O é apenas na sua cabeça e na hora de você falar, tá legal? Bom, depois, o número 7. O Q, ele é assoprado. QI, primeiro tom. Então fica ti, 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 ok? Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O número 8 é um dos mais fáceis, né? O B de bola tem som de P de pato. Logo, fica pá, primeiro tom, né? Pá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, todos eles, vou ler, cada número que a gente avançar, eu vou ler todos eles de novo para você fixar aí, tá bom? O número 9, né, que eu já li, mas vou ler novamente, que é jiu, jiu, como se tivesse um O aí mesmo, tá? E a letra J tem esse som de ji, 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 ok? Então fica jiu. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E por último é shi. Esse é o segundo tom. O segundo tom você começa baixo e você vai subindo. Então fica shi, shi. Cuidado para não confundir o número 4 com o número 10, tá? Porque o 4 é o S e o 10 é o SH. Qual que é a diferença ali? O S sozinho, você vai deixar a língua plana, você vai ler ele com a língua reta. Quando tem o SH, você vai usar a língua, ela vai meio que, a ponta da língua atrás dos dentes, ela meio que vai fazer uma curvatura para cima. Então você vai ler com uma língua um pouquinho enrolado, tá? Então esse daqui, língua reta, fica S. E esse daqui com a língua enrolada fica shi, shi, ok? Então, um é si e o outro embaixo é shi. Então, você percebe que são bem parecidos, mas tem essa pequena diferença, assim, bem sutilzinho do posicionamento da língua atrás do dente, tá bom? Então, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Cuidado de novo, 4 com 10 e o 6 com 9, que acho que são esses que mais são parecidos aí, você pode acabar confundindo, tá? Bom, sabendo de número 1 até o número 10, você é capaz de falar 1 até o número 99, tá? E isso é muito bom, né? Porque você sabendo 10 números, você vai acabar sabendo 99 números, tá? Então, por isso que é tão interessante você saber de 1 ao 10, tá bom? Então, de 1 ao 10, você precisa saber bem. Você precisa estar com ele, ó, bem fresquinho na sua cabeça, tá? Uma forma de você memorizar é você fazer de 5 em 5, tá? Então, você meio que criar um ritmozinho para você memorizar, tá? Foi assim que eu aprendi, tá? Então, eu falo de 1 ao 5, então fica 1, 2, 3, 4, 5. Ele ficava repetindo, ó. 1, 2, 3, 4,
1、2、3、4、5. Aí depois, 6 ao 10. 6、7、8、9, 10. 6、 7、 8, 9, 10. Então eu falo tipo meio que desses três conjuntinho e dupla. 3 conjuntinho e dupla, entendeu? Então eu faço assim na minha cabeça, ó. 1、2、3, 1、2、3, rapidinho. 1、2、3, aí depois a dupla, 4、5. 1、2、3, 4、5. 1、2、3, 4、5. E depois aqui a mesma coisa. O trio. 6、 7、 8, 6、 7、 8. Depois dupla, 90, 90. Então fica 6、 7、 8, 90. 6、 7、 8, 90. Então fica 1、2、3、 4、 5, 6、 7、 8, 90. Então é uma forma com que eu faço para memorizar esses números quando eu estava estudando lá no comecinho, tá? E essa forma que eu acabo passando para todos os meus alunos e eu vejo que tem dado um resultado positivo, tá bom? Bom, então sabendo de 1 ao 10, você sabe até 99, tá? Mas vamos por partes, tá? Hoje você vai sair daqui sabendo contar de 1 a 99, tá? Então eu quero começar aos poucos, que é do 11 ao 19, tá? Então, 11 ao 19 em português, cada um parece que tem um nome próprio, né? No começo eu achei bem complicadinho, mas no mandarim você vai ver que isso é bem simples. Basta você falar o quê? O 11 seria o 10 mais 1, certo? Então fica 11, 11 seria 10, 1 seria 11, né? 12, como é que fica então? 12, 12, 10, 2, 12. 13, 13, 13, 10, 3, né? Você já entendeu a linha de raciocínio, né? Então 14, 14, 14. Depois 15, 15, 16, 16, 16. 17, 17, 17. 18, 18, 18. 19, 19, 19. E 20, como que é? Né? Se você ousar falar 10, você está enganada, tá? Ou enganado. Então, 10 não existe, tá bom? Senão 90 seria tipo 9 vezes? Não, né? Isso não seria funcional de jeito nenhum. Então, quando você quiser falar 20, é 2, 10. Então, seria 10, ok? Então, cuidado, hein? Não vai soltar um xixi da vida, tá bom? Xixi não existe. 10, 10 não, tá bom? Seria 2, 10, tá bom? Então, do 11 ao 19 é simples assim. É 10, depois mais o número da unidade, né? Então, é 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, né? Se você parar para pensar, no português eu não sei por que raios do 11 ao 19 ele tem, parece que tem um nome próprio, e da partir do 20, 21 é tudo normal, né? A gente fala 21, 22, 23, né? Por que no 11 não poderia ser 10E1, 10E2, 10E3 como no mandarim, entendeu? Então isso foi uma dúvida assim que eu tive no começo. Enfim, não estou aqui para reclamar também do português nem nada disso. São características linguísticas e eu entendo que a gente precisa aceitá-lo e respeitá-los, ok? Mas quero dizer para você que no mandarim isso não precisa ser feito. Você não precisa decorar cada nome para o 11 ao 19, né? Como fosse no português. Simplesmente você fala 10E1, 10E2, 10E3, tá bom? Ou 10E1, 10E2, 10E3, tá legal? Então, 11 ao 19, de novo. 11, né? 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, ok? Então, esse é o 11 ao 19, tá? Lin, como é que eu falo, então, os 20, né? Ao 30, por exemplo, do 20 ao 30. Então, 20 você já viu que não é xixi, tá? Xixi não existe. O 20 seria 2,
10. Então, você tem que ter 2 10, não é? Então, fica 20, tá? 20 seria 20. Ah, e como é que eu falo, então, 21, né? Você vai falar 20 e 1, normal, né? Então, 20 é 20 e 1 é o quê? I. Então, 21 vai ser 20, tá? 20 seria 21. E 22, Lin? 22 é 22. 22. Então, você tem o 20 e depois o número unitário depois, tá? Você já entendeu a linha de raciocínio, né? Então, 23 seria 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29 e 30. Como que é 30? 30, se 20 é 2, 10, 30 é 3, 10. Então fica 30, tá? 30, que é 30. Tá legal? Bom, já que você entendeu então como é que funciona esse mecanismo, né, do número 1 até o número 30 no caso, você já entendeu a linha de raciocínio, como é que a gente vai fazer para contar até 99, né? Então, por exemplo, se eu quiser pegar um número aleatório agora, sei lá, se eu quiser falar 45, então ficaria 40, que é 4, 10 e depois o 5, né? Então ficaria 45, 45. Se eu quiser falar, tipo, 68, ficaria 6, 10, 8, né? Então fica 68, 68, ok? Até você chegar no quê? No 99, né? O 99, então, no caso, é 9, 10, 9. Então fica 99, 99, 99 é 99, tá legal? Então, é isso. Esses são os números de 1 ao 10 e sabendo isso você já consegue contar até 99, tá? Só tome cuidado na parte do 11 ao 19, tá? Você não precisa falar 1, 10, 1. Você fala só 10, 1, 10, 2, 10, 3, tá? Porque a partir do número 20, por exemplo, você tem que falar o número antes do 10, né? Você fala tipo 2, 10, 1, 2, 10, 2, 2, 10, 3, né? Já no 11 ou 19 não, você não precisa nenhum número antes do 10, você fala só o 10, né? Porque já é 10, né? Então não tem por que você falar o número 1 antes dele, tá bom? Bom, então sabendo contar até 99, nós vamos fazer então uma pequena atividade aqui junto, tá? Então o primeiro número que eu trouxe aqui aleatoriamente é 86. 86 seria o quê? Seria 8, 10, 6, né? Então, 8, 10, 6 seria 86, 86, né? Então, 86, é assim que escreve, 86, tá bom? O próximo é 53, né? 53 é o quê? São 5, 10, 3. Então, fica 53, 53, é assim que escreve, 53, ok? 53. O próximo é 77. Então fica 7, 10, 7, né? Então fica 77, 77, ok? Então é 77, ok? Depois nós temos aqui 12, tá? O 12 você vai ler 12, 12. Lembre-se que não precisa de nenhum número antes do 10, como aqui, 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 né? Você percebe que, ó, tá aqui 10. Tem sempre algum número antes dele, ó, tá vendo? Né? Aqui do 11 ao 19 você não precisa de nenhum número antes dele, tá bom? Então fica 10, 2 apenas. Não precisa falar assim 1, 10, 2. Você fala só 10, 2. 10, 2, 12, tá? 12. Então 19, mesma coisa, né? Você vai falar 10, 9. Então fica 19, 19, tá? 19 é 19. E 90, o que é 90? São 9 e 10. Então fica 90, 90, tá? Cuidado nessa hora, tá? O 19 e o 90, se você olhar, se você parar para observar, você percebe que eles estão apenas invertidos, né? Um é 10, 9,
e o outro é 9 e 10. Tá? Então, cuidado para você não confundir e acabar invertendo isso aí. Se você inverter, você pode estar falando que é 19 em vez de 90, ou vice-versa. Então, isso vai acontecer o quê? Com 12 e o 20, né, que é um verso do outro, 13 e o 30, 14 e o 40, até o 19 e 90, tá? Que aí, se você inverter a ordem deles, você vai estar falando, em vez de 19, 90, ou em vez de 90, 19. Então tem que tomar muito cuidado em relação a essa questão de você não inverter, tá bom? Então essa é a dica de ouro que eu deixo para vocês também, tá? É mais uma observaçãozinha aí, tá bom? Legal. Então vamos repetir mais uma vez essas palavrinhas para você pegar bem a parte auditiva, tá? Então, ó, 86, 86, 86. 53, 53, 53. 77, 77, 77, tá? 12, 12, 12, 19, 19, 19 e 90, 90, 90, ok? Então, esses são alguns exemplos assim, que eu acabei pegando, né, entre o número, sei lá, 11, 12 aqui até 99, tá? Então, alguns exemplos apenas pra gente treinar junto aí, tá bom? Bom, e aí quero entrar com você o próximo assunto, que é anos, tá? Então, temos anos de idade e o anos de duração, né? Então, por exemplo, quantos anos você tem? Ah, eu tenho tantos anos, tal, né? Quando você quer falar assim, que eu tenho tantos anos, você vai usar a palavra sui, tá? Sui. Então, o S-U-I, o U-I, você viu lá no começo da aula que o I-U é I-O-U, né? Quando você vê invertido, que é U-I, a leitura vai ser U-E-I, tá? Então, aqui não é sui, aqui é suei, como se tivesse um E no meio, tá? Então, fica suei, tá? Então, quarto tom forte, suei. Suei, quando você quer referir a sua idade, tá? Vamos supor que você tenha, sei lá, 20 anos, tá? Então, 20 anos, você vai falar 20 岁, tá? 20 岁. Você quer falar que você tem 25 anos, fica 25 岁, 25岁. E lembrando que a palavra sui você não precisa necessariamente usar um verbo antes dele, tá bom? Você pode simplesmente falar o pronome pessoal, tipo eu, você, ele, ela, João, Maria, tá? Então, por exemplo, se eu quiser falar assim, ó, o João tem 34 anos, tá? Então, eu vou falar assim, ó, João, 34, 3, 4, 10, 34岁. João, 34岁, entendeu? Você não precisa falar assim que o João tem 34. Você fala direto, João, 34 anos, tá? Em chinês você não precisa de nenhum verbo para você falar da idade em específico, tá bom? Mariazinha tem 8 anos, né? 8 anos é Mariazinha pa sui. Pa sui. 8 anos, tá bom? Então assim, é para você entender que o sui é idade, tá bom? Agora, se eu quiser falar de anos de duração, né? Então, por exemplo, eu estudo há tantos anos, eu trabalho há tantos anos, eu moro aqui há tantos anos. Esse de duração, você vai usar a palavra nian, tá? Nian. Então, como se fosse um E aqui, tá? I-A-N fica I-E-N. Então, fica nian, tá? Nian. Então, nian é uma palavrinha que remete à ideia de anos de duração, tá? Então, se você quer falar, por exemplo, 5 anos de duração, fica u nian, tá? O nian seria 5 anos de duração. Eu quero falar que, sei lá, eu trabalho há 15 anos. 15 anos é 15年, 15年. Eu moro aqui há 22 anos. 22 anos fica 22年, 22年, ok? Então,
O sui é para a idade e o nian para a duração, tá? Eu sei que no português não temos essa variação, né? A palavra anos pra gente, ela serve tanto para a idade quanto para a duração, mas no mandarim não. No mandarim a gente tem essa pequena diferença aí, né? De separar o que é idade e o que é de duração, tá bom? E eu queria fazer uma outra observação referente a essas duas palavras, né? Essas duas palavras, elas significam o número 2, né? Você viu aqui que o número 2 eu coloquei somente o né? Então, Lin, o que é esse outro que eu coloquei aqui? Que é liang, tá? Ele é aberto. Quando tem o G no final, você vai ler sempre aberto. Então, fica liang, ok? Liang. Então, qual a diferença, então, Lin, do e do liang, né? Porque às vezes eu uso eu vejo que tem, né, lugar que está escrito eu vejo que tem lugar que está escrito liang às vezes, qual que eu uso, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro, né? Uma dúvida muito comum. E essa dúvida aqui, eu quero dizer para você que você vai usar o quando você está passando uma informação. Então, por exemplo, número do seu celular, no meio tem um 2, você vai falar o quê? Ah, eu quero passar o CEP da minha casa. O CEP da minha casa, Ah, eu quero passar meu RG, meu CPF, Ah, eu quero falar o número da, sei lá, do sapatilha, número da roupa, número de não sei o que. E se tiver número 2 é Então, o que você percebe? Tudo que é informação, a gente usa o né? Quando que eu vou usar o liang? Quando for quantitativo, tá? Então, toda vez que você for quantificar alguma coisa, você tem que usar o liang. Como assim, Lin? Exemplos. Ah, eu tenho 2 irmãos. Liang. Ah, eu tenho 2 cachorros. Liang. Eu tenho 2, sei lá, celulares. Liang. Ah, eu vou ficar por 2 meses. Liang. Então, assim, você percebe que o liang você está quantificando. O você só passa uma informação. Tá? Essa é a diferença, tá? Então, e liang, saiba como usar, quando usar, tá bom? Então, você está quantificando. Ah, tem 2 meninos na praça. 2 meninos, liang, porque você está quantificando. Ele é contável, né? Então, quando é contável, quando ele é uma quantidade de alguma coisa, você vai usar o liang. Se for apenas uma informação, um dado, você vai usar o tá legal? Então, é diferente eu falar isso aqui, ó. Se eu disser para você, 2岁, quer dizer o quê? São 2 anos, né? Ele está quantificando? Sim, eu estou quantificando, né? Então eu uso liang, os dois são liang. Mas é diferente eu usar também, ó, 2年, 2年. O que eu estou prezando aqui, né? Lembra isso aqui? O sui e o nian. Quando eu falo 2年, é 2 anos também, mas é 2 anos de duração. Tá legal? Então, 2岁é ano de idade e 2年é ano de duração. E os dois, você percebe que eles são contáveis, né? Que eles são mensuráveis. Então, eu vou usar o liang aqui, tá? Em vez do tá legal? Então, de novo, 2岁, 2岁. Depois, 2年, 2年, ok? E vamos para algumas frases soltas aqui, tá? Não é um diálogo aqui, mas eu trouxe algumas frasezinhas que talvez seja interessante você saber e você entender como é que a estrutura funciona, quando que você vai usar o quê, ou você vai trocando as palavrinhas que você está vendo aqui e você mantém essa estrutura que você entendeu, tá bom? Então, ó, a primeira frase é 他23岁, 他23岁. Isso quer dizer que ele ou ela, 23, 23, 岁, anos de idade. Então, ou seja, ele ou ela tem 23 anos. É isso que ele está falando, tá? Lembrando que você não precisa do verbo ter nem nada disso, tá bom? Então, 他23岁, ele, ela, 23 anos, tá? Depois, a outra frase é Isabela 2岁. Isabela 2岁. Quando você fala Isabela 2岁, significa o quê? Que a Isabela tem 2 anos, né? Então, 2 anos de idade, tá bom? Então, Isabela 2岁. No mesmo, né? O de cima, né? Só mudou
o pronome e só mudou o número, né? Que é o número de idade. Um tem 23 e outra tem 2 anos, né? Então aqui, ó, liang, você percebe que eu usei o liang em vez de Por quê? Porque é quantitativo, né? Idade, você pode ser contado. Ele é contável. Então, é contável, é quantitativo, é liang, ok? Isabela, liang sui. Depois temos aqui, ó, 他在巴西5年. 他在巴西5年, tá? Baixi significa o Brasil, nosso querido Brasil, tá? Então, 他在巴西 seria o quê? Ele está. Brasil, 5年. O número 5. Nian é ano de duração. Então, eu estou dizendo que nessa frase que ele está no Brasil há 5 anos. 他在巴西5年. Ele está no Brasil há 5 anos, tá? Depois, próxima palavrinha, próxima frase é o quê? Roberto 工作3年. Roberto 工作3年. Roberto é o número que eu escolhi. O 工作 significa trabalhar, é o verbo trabalhar, ou substantivo trabalho, tá? Tanto faz, ele pode ser tanto um quanto o outro. Mas nesse caso, entende-se que é o verbo, né? Então, Roberto trabalha 3年. San, número 3. Nian, ano de duração. Então, Roberto 工作3年. Roberto trabalha 3 anos, tá? E, por último aqui, ó. Daniel 学习中文1年. Ok? Daniel 学习中文1年. Quer dizer o quê? Que o Daniel aprende ou estuda, tá? 学习é aprender ou estudar, é um verbo. 中文 significa mandarim ou chinês, né? Ele significa mais chinês do que mandarim, tá? Então, 中文 significa chinês. Chinês idioma, não chinês nacionalidade, tá legal? Cuidado para não confundir porque é diferente também. Então, ó, Daniel 学习中文1年 quer dizer o quê? Que o Daniel estuda chinês 1 ano. Então, ele estuda há 1 ano, 1年, ok? Então, aqui eu estou usando nian de duração e não estou falando de sui de idade, tá legal? Então, vamos ler mais uma vez, ó. 他23岁. 他23岁. Isabela, 2岁. Isabela, 2岁. 他在巴西5年. 他在巴西5年. Roberto 工作3年. Roberto 工作3年. E Daniel 学习中文1年. Daniel 学习中文1年. Ok? E eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você saiba contar do número 1 ao número 99 com essas informações que eu dei para você hoje. E nos vemos na próxima aula, então. Xie xie, tchau, tchau, 再见.